sou a professora Carla Tavares e vou apresentar a aula 2, Introdução a Modelos Preditivos. Vamos lá? O que é, como e por que precisamos da análise preditiva? Se você acredita que prever o futuro é impossível, há boas notícias. Descobrir o que está por vir nunca foi tão possível como hoje em dia. Hoje, graças à análise preditiva e ao uso de dados, é possível vislumbrar o que virá no futuro. Qual é o objetivo da análise preditiva? Fazer uma análise preditiva, como o próprio nome indica, é fazer previsões, predições. Quando conseguimos ler os acontecimentos passados de forma clara e objetiva, se torna possível realizar previsões para o futuro. Seu objetivo, por sua vez, é prever cenários, prever situações e identificar probabilidades do mercado corporativo, auxiliando as empresas a tomarem decisões estratégicas que alcancem resultados positivos. A análise preditiva é uma estratégia baseada em análise de dados, que visa avaliar um cenário específico e então identificar possíveis tendências, capazes de influenciar diretamente as tomadas de decisão. Bem, na linha de tempo de análise preditiva, a partir dos dados, definimos relatórios e análises, que vão formular o que aconteceu e por que isso aconteceu. A partir dos relatórios e análises, estaremos monitorando e acompanhando o tempo todo o que está acontecendo e por que isso está acontecendo. Enfim, produzimos a análise preditiva, que vai definir o que vai acontecer no futuro. Por que a análise preditiva é tão poderosa? Nos dias de hoje, geramos constantemente um grande volume de dados. Esses dados, coletados das mais diversas fontes e origens, possibilitam uma leitura mais abrangente dos fatos e uma maior probabilidade de análises. Como consequência, conseguimos uma maior exatidão dessas informações. O segredo da análise preditiva está com a sua precisão, antes de tudo. É evidente que, com uma grande quantidade de dados, os esforços humanos não bastam para analisar essas informações. Precisamos da ajuda da tecnologia. Assim, a análise preditiva consiste em associar esse grande volume de dados e informações gerados diariamente com ferramentas tecnológicas, tipo mineração de dados, IA, inteligência artificial, aprendizado de máquina, machine learning, big data e ferramentas de análise avançadas, analytics. E qual a importância da análise preditiva? A compreensão do passado, tá? Onde você tem um grande volume de dados, mais análises tecnológicas, possibilita prever tendências para o futuro, com maior precisão e exatidão. Então, esse grande volume de dados, aliada a maior e mais possibilidades de análises com o auxílio da tecnologia, possibilita uma maior exatidão nas previsões. E como implementar a análise preditiva? No mundo dos negócios, a previsão de cenários e tendências constitui uma vantagem competitiva, sem igual frente aos concorrentes. É fundamental você estar à frente nessas análises. É a oportunidade perfeita para selecionar caminhos mais seguros e lucrativos para uma empresa. Ou seja, adotar as melhores estratégias. Ou, nesse caso, os modelos preditivos, de forma que você possa fugir dos icebergs corporativos. Bem, todo mundo sabe que um iceberg, a maior parte, 90% da sua massa, está imersa. Nós só visualizamos 10% que está sobre a água. No mundo corporativo, o iceberg que está sobre a água são os aspectos invisíveis da corporação, que a gente não consegue visualizar, que é muito importante e relevante para que possamos fazer as previsões. Bem, e como funciona um modelo preditivo? Um modelo preditivo é uma função matemática, capaz de detectar padrões mediante um conjunto de dados previamente coletados. Essas funções são obtidas a partir do uso de algoritmos, em razão da grande capacidade computacional necessária.
quantidade de cálculos é imensa que você deve fazer para conseguir obter uma análise eficiente. Conforme anteriormente mencionado, para realizar as análises preditivas, são utilizadas as seguintes tecnologias: Machine Learning, aprendizado de máquina, a inteligência artificial e ferramentas estatísticas fundamentais. Com elas, é possível identificar a probabilidade e a precisão da ocorrência de determinadas situações, prevendo aí a situação ideal, o futuro ideal. Bem, continuando, o processo de definição de um modelo preditivo é baseado no aprendizado de padrões escondidos, ocultos, em grandes volumes de dados armazenados. Resultante da integração dos dados e da matemática, o modelo preditivo é obtido quando os dados são aplicados a treinamentos de uma técnica de modelagem preditiva. Então, você vai ter o conjunto de dados, um grande volume de dados, mais uma técnica de modelagem preditiva que vai resultar num modelo preditivo eficiente, onde você vai conseguir obter os padrões, extrair os padrões escondidos nesse grande volume de dados. Existem dois tipos de modelos preditivos: o modelo supervisionado e o não supervisionado. No modelo supervisionado, é realizada uma busca de padrões e relações entre os dados. O modelo só é válido quando a taxa de acerto é bem alta. Então, a partir disso, ele passa a operar no restante de dados. Ou seja, a identificação do perfil de clientes mais propensos a cancelar uma compra, ou então a identificação do perfil de clientes propensos a concretizar uma compra. Já o modelo não supervisionado, por sua vez, trata de prever possíveis ocorrências que possam vir a se repetir. É um treinamento, na realidade, menos intuitivo do que o supervisionado. É importante ressaltar que, para as análises preditivas serem eficazes, o volume de dados precisa ser significativamente alto. E mais do que isso, os dados devem ser de qualidade, completos e sem erros. Ou seja, eles vão precisar ser preparados. E como funciona o modelo preditivo? As análises preditivas funcionam a partir da execução das seguintes etapas: coleta de dados. Tá? Na parte da coleta de dados, os dados devem ser filtrados e preparados para o uso, certificando-se que não haja erro neles. E a segunda etapa é o processamento desses dados. Então, os dados serão analisados, utilizando-se técnicas matemáticas e estatísticas, através de um algoritmo. E, assim, os resultados serão produzidos. A partir da produção dos resultados, temos a terceira fase, é a validação desses resultados. Após a produção dos dados, os resultados são gerados e é necessário que esses dados sejam validados. Bem, e as técnicas preditivas? Bom, as técnicas preditivas ou de modelagem preditiva envolvem redes neurais, armazenamento em cluster, máquinas de vetores de suporte, regras de associação, árvores de decisão e mais outras, tá? Que auxiliam na transformação desses dados em compreensão, insights e valores. Essas técnicas conseguem aprender padrões ocultos, extrair padrões ocultos em grandes volumes de dados e históricos de dados também. Ao concluir esse aprendizado, o resultado é um modelo preditivo preciso e eficiente. Muito obrigada e vamos para a próxima etapa.